o arquiteto João Gomes, da ANFAS, traz-nos aqui uma outra perspectiva, a Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes. Bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite da APCMC para estar presente e esta intensa colaboração que temos tido entre as duas associações e os parabéns por este magnífico congresso e conferência. Eu venho aqui trazer uma visão relativamente à questão da reabilitação urbana e aquilo que nós consideramos que é uma estratégia de desenvolvimento para Portugal. Vou apresentar 3 pontos muito sucintos, que é a questão da reabilitação urbana e a estratégia de desenvolvimento para Portugal, a reabilitação urbana na construção do futuro das cidades portuguesas e 10 razões para incentivar a reabilitação urbana em Portugal. Julgamos que a reabilitação urbana deve ser uma estratégia de desenvolvimento para Portugal. Penso que é unânime em todos os agentes e setores da economia portuguesa. E a fileira dos materiais de construção, obviamente, é um setor em mudança que está a enfrentar enormes desafios. Por um lado, a diminuição da construção de edifícios implicou uma quebra acentuada na produção e venda de materiais de construção. A crise financeira, aliada às restrições no acesso ao crédito. A redução do emprego para sustentar a atividade das empresas e, ao mesmo tempo, acompanhado de um maior esforço de internacionalização das empresas portuguesas e na promoção dos materiais de construção produzidos em Portugal. Mas existem novos desafios para o futuro. E esses novos desafios são, em primeiro lugar, melhorar e alterar a estrutura produtiva das empresas portuguesas, melhorar as qualificações dos colaboradores que trabalham nessas empresas, preparando-os para novas exigências, novos produtos e novas técnicas construtivas. Melhorar as qualificações também pode criar novas dinâmicas de inovação na fileira dos materiais de construção. Maior qualificação dos produtos para responder às novas exigências de desempenho para a reabilitação, sustentabilidade e eficiência energética. Investigação e desenvolvimento de novos materiais de construção para a aplicação em novas técnicas construtivas. E a produção de novos materiais de construção com maior qualidade e maior valor acrescentado, quer para o mercado interno, em primeiro lugar, e depois, obviamente, para o mercado de exportação. Mas existem novos desafios e, como vimos aqui há pouco, temos de nos centrar, de facto, nos clientes. Mas os clientes têm novas necessidades. E essas novas necessidades dos clientes vão obrigar a novos modelos de negócio. E esta integração do online já é uma realidade e será cada vez mais. Quem não estiver na internet, quem não tiver os seus produtos na internet, vai ser complicado chegar ao cliente final. E há novos desafios que têm a ver também com a reabilitação de edifícios. A reabilitação urbana é urgente para a requalificação das cidades portuguesas. Portugal tem cerca de 5,7 milhões de fogos construídos, 2 milhões de fogos necessitam de obras de intervenção de qualificação, isto representa 34% do total construído em Portugal. 800 mil fogos necessitam de obras de reabilitação profundas que podem implicar demolição ou requalificação. E em Portugal, ao contrário daquilo que vimos pela apresentação até da Federação Europeia das Associações de Materiais de Construção, a reabilitação de edifícios representa apenas 6,5% do total da construção. O que quer dizer que temos aqui um enorme desafio e oportunidade que se abre no campo da construção. E cerca de 3 milhões de fogos necessitam de intervenções que melhorem as condições de conforto térmico e acústico e assegurem condições de eficiência energética, sem regimes de exceção. A reabilitação urbana vai necessitar também de materiais que apostem mais na eficiência energética. Existem várias diretivas europeias relacionadas com a energia que devem ser vistas, como disse o colega italiano, como uma oportunidade para toda a fileira dos materiais de construção. A diretiva relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis. A diretiva relativa aos requisitos de concepção ecológica dos produtos, e vimos aqui o caso da cortiça, que é extremamente interessante, é um produto português. A diretiva relativamente à rotulagem energética dos produtos, e em Portugal já existe o sistema CEP, que começou com o setor das janelas e prosseguirá com outros produtos, gerido pela Agência para a Energia. A diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios. E, por fim, a diretiva relativa à eficiência energética. No caso português, temos ainda instrumentos de suporte nacionais que devem ser melhor executados. Temos o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, que contém medidas e programas de apoio à reabilitação energética de edifícios.
e está suportado por um fundo que é o Fundo de Eficiência Energética. Este plano tem um roadmap até 2020, já ouvimos aqui os edifícios de energia quase zero até 2020, e está ligado à Estratégia Nacional Portuguesa para a energia, em que prevê a redução do consumo de energia de 20% até 2020. É necessário lutarmos todos para tirar melhor partido daquilo que é o Fundo de Eficiência Energética e este plano que envolve toda a fileira dos materiais de construção que mais contribuem para a eficiência energética. Por outro lado, a reabilitação urbana vai contribuir para mudar o território português. Mudanças que acompanham as profundas transformações económicas e sociais, requalificação das vilas e cidades permitam reganhar um papel central nos novos ritmos e dinâmicas de competitividade e coesão das regiões existentes em Portugal. As cidades têm que se integrar em novas dinâmicas geradas pela globalização e, portanto, não podemos ver só nós, nacional, plano local, mas ver a nossa integração europeia e no mundo. A necessidade de recentralizar as cidades e, em comparação com o crescimento das periferias, com um novo desenho urbano e novas funções e, portanto, o redesenhar das cidades que temos, não só requalificar os edifícios, porque senão não é reabilitação urbana, mas redesenhar partes de cidades e refuncionalizar partes de cidades. A cidade do Porto é uma cidade magnífica, mas se calhar tem várias zonas em que a sua função já não está adaptada àquilo que são as necessidades que vimos anteriormente, as necessidades dos cidadãos, as necessidades também dos clientes e consumidores das empresas que desempenham a sua atividade nesta cidade. E Portugal deve continuar com processos de urbanização do território com dimensão e escala. Portugal tem 60% de taxa de urbanização comparado com a Espanha, que tem 90%. O que quer dizer que nós aqui também perdemos muita competitividade e produtividade pelo facto de termos um território muito disperso. E as nossas cidades não têm escala ao nível ibérico. Por exemplo, se compararmos a cidade de Porto, Lisboa com Madrid, a comparação é abismal. E, portanto, é necessário que tudo isto se faça no sentido de haver um reforço da dimensão e um reforço da escala. Mas a reabilitação urbana deverá ir além da construção. Isto é muito importante. Deverá ter uma visão holística que integre todas as perspectivas e oportunidades que se abrem com políticas, programas e medidas de reabilitação urbana. A reabilitação urbana deve englobar vários interesses, proprietários, senhorios e construtores. A reabilitação urbana é uma oportunidade para criar instrumentos que vão permitir um investimento na requalificação, no redesenho de partes importantes das cidades, o investimento na requalificação do património edificado português, valorizando ativos imobiliários e, obviamente, promovendo melhor o turismo. E o investimento de novos agentes económicos, quer nacionais, quer estrangeiros. A reabilitação urbana deve mobilizar o nosso país. É o nosso desígnio para o crescimento nos próximos tempos. Deve permitir a criação de projetos coletivos que envolvam as populações, os moradores e os utilizadores das vilas e cidades. As políticas, programas e medidas de incentivo à reabilitação urbana têm de envolver as autarquias locais. E as autarquias locais, obviamente, devem ser o motor de criação de estratégias de reabilitação urbana nas suas vilas e cidades, mas com cooperação intermunicipal regional. Caso contrário, não há escala, não há dimensão, não há possibilidade de investimento. Cada Câmara, per si, dificilmente conseguirá criar programas de reabilitação urbana capazes de criar uma dimensão e escala necessárias para aquilo que é necessário. Temos de ganhar escala a nível nacional e a nível ibérico. No contexto europeu e global, as cidades portuguesas, obviamente, têm uma pequena dimensão, mas para isso é necessário criarmos novas parcerias estratégicas entre todos os agentes deste setor. A reabilitação na construção do futuro das cidades portuguesas deve ser, obviamente, uma prioridade. Existem linhas de ação que já estão enunciadas nas grandes opções do plano, que devem ser aproveitadas por todos os agentes económicos. A execução das operações da Política de Cidades Polis 21, a criação de fundos de desenvolvimento urbano e o aproveitamento dos fundos do FEDER, GESIC ou outros através do Banco Europeu de Investimento. Aqui há um grande trabalho a fazer. Há liquidez suficiente para nós podermos ir buscar dinheiro para requalificar as nossas cidades e vilas. E, obviamente, aqui a questão de novas parcerias estratégicas. Eu falo sempre em parcerias porque nós, portugueses, gostamos muito de trabalhar sozinhos. Temos que trabalhar mais em conjunto. Esta crise também abre essa oportunidade. E estas parcerias estratégicas entre os municípios, atores locais,
administração central, para intervenções integradas e multidimensionais em áreas urbanas específicas e com isso envolver a fileira da construção e do imobiliário. A reabilitação urbana deverá ser uma prioridade na construção do futuro das cidades portuguesas. E para isso é necessário programas de promoção de sustentabilidade ambiental urbana e de melhoria da eficiência energética do parque edificado. Como já vimos, temos o Fundo de Eficiência Energética para apoiar estas medidas também. Programas e medidas de apoio específicas para a reabilitação urbana que possam envolver benefícios fiscais, já existem alguns, mas reforçar outros mais. O incentivo à criação de áreas de reabilitação urbana chamadas ARU, com programas de atração de investimento nacional e estrangeiro. E novos modelos de financiamento dos programas públicos de incentivo à reabilitação dos edifícios destinados à habitação e ao arrendamento. É necessário dinamizar programas do tipo reabilitar para arrendar. É necessário também uma especial atenção na requalificação de áreas urbanas carenciadas, com ações de inclusão social e de combate à pobreza, incentivar os municípios a requalificar os bairros sociais, dinamizar o programa Prohabita na vertente do realojamento, por exemplo. A interligação das medidas inscritas no Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética e a reabilitação energética do parque edificado. E, por outro lado, executar o programa que já está feito de eficiência energética na administração pública, em todos os edifícios da administração pública, que muitos deles despendem imensa energia. O investimento na reabilitação urbana cria emprego e crescimento económico. As obras de reabilitação e requalificação dos edifícios são intensivas de mão de obra e permitem envolver todas as empresas da fileira da construção e do imobiliário. As obras em edifícios de habitação podem absorver cerca de 60% do emprego da área da construção. Estamos a falar da criação de 350 mil postos de trabalho rapidamente. As obras de reabilitação de edifícios necessitam de trabalhadores qualificados. Podem e devem incentivar-se o uso de materiais de construção produzidos em Portugal. Já vimos aqui alguns exemplos. A reabilitação urbana também é uma oportunidade importante na criação de novas dinâmicas de crescimento da economia portuguesa, que não envolvem só a nossa fileira. E o terceiro e último ponto, as 10 razões que nós consideramos necessárias para incentivar a reabilitação urbana e indispensáveis à construção do futuro das cidades portuguesas. E tem algumas perguntas pertinentes. Como é que vamos construir o futuro das cidades portuguesas para atrair novos talentos e novos investimentos para a criação de novas empresas? Sabemos que 300 mil portugueses saíram nos últimos 2 anos de Portugal, emigraram. Muitos deles, os mais qualificados. Se vamos ter políticas de reabilitação, a reabilitação tem que ser para atrair gente qualificada. E, portanto, temos que interligar polos de criação de novas competências e inovação para a criação de novas empresas e para a geração de uma nova economia. Cidades desqualificadas num mercado global não terão capacidade de atração nem de talentos, nem de novos investimentos. Nenhuma empresa de topo vai fazer o seu investimento em Portugal se não tiver trabalhadores qualificados em Portugal. Os trabalhadores, hoje em dia, têm a possibilidade e os talentos de procurar cidades mais atrativas em toda a Europa e todo o mundo. E há 10 razões fundamentais para incentivar a reabilitação urbana. Por um lado, a criação de 130 mil novos empregos e disponibilizar habitações para arrendamento. Penso que este é o problema mais premente que temos em Portugal, a criação de emprego. Em segundo lugar, a criação de uma dinâmica de reconversão e de criação de novos modelos de negócio, incentivando a inovação de novos produtos e novos serviços na fileira dos materiais de construção. Incentivar a reabilitação urbana vai permitir aproveitar o enorme potencial de melhoria de eficiência energética do parque edificado português. Vimos que há 3 milhões de fogos que precisam de obras de requalificação energética. Incentivar a reabilitação urbana vai permitir aumentar o valor de toda a fileira da construção e do mobiliário, e esta tem de trabalhar em conjunto com outra fileira, que é a fileira da eficiência energética. Vimos aqui alguns apontamentos do colega da Dinamarca sobre a questão dos sensores. É por esta via também. Novos modelos de negócio e novas relações entre empresas vão potenciar a criação de novos empregos com mais qualificações. E estas qualificações, obviamente, é necessário haver uma requalificação dos trabalhadores que existem e uma aposta maior na formação profissional. Vai haver novos produtos, novas técnicas construtivas. Os trabalhadores, entretanto, estavam habituados a construir de uma determinada maneira, tinham um saber fazer que no futuro já não vai ser possível. Os produtos vão integrar cada vez mais novas tecnologias e, portanto, um assentador de tijolo vai ter que saber mais coisas. Um assentador de janelas vai ter que saber que uma janela pode estar integrada com um painel fotovoltaico, pode ter sensores agregados à janela. Quer dizer, exige mais qualificações.
Uma sexta razão é que, ao incentivarmos a reabilitação urbana, vamos potenciar a capacidade de inovação das empresas. Inovar, por vezes, não é criar tecnologias muito avançadas, high-tech, não, às vezes é propor novas coisas de outra maneira. Vimos aqui o exemplo da colega da Ordem dos Arquitetos, das cerâmicas que se utilizavam nos anos 70, é propor novos produtos, novas abordagens. O investimento em novos projetos de investigação e desenvolvimento, e aqui o cluster do habitat sustentável é muito importante para isso também, a criação de novas parcerias entre empresas e universidades e as entidades de certificação, laboratórios, que testam e certificam os nossos produtos, quer para o mercado nacional, quer para a exportação. E, obviamente, isso vai dar maior capacidade às empresas para exportar os seus produtos, mas, como já vimos aqui, não vendemos apenas produtos, vendemos serviços. É esta a tónica fundamental. Uma sétima razão é de que incentivar a reabilitação urbana vai permitir também apostar em novas tecnologias de construção, de reabilitação e de manutenção. Vimos aqui a questão do ciclo de vida dos edifícios. Isto aqui em Portugal não pensamos nisso. Temos o dinheiro para investir no início, mas não pensamos quanto é que nos vai custar a manutenção ao longo do ciclo de vida. Temos que integrar cada vez mais isto. A oitava razão, criar novas sinergias entre os vários setores da economia portuguesa. Como já vimos, a reabilitação urbana vai para além da construção e deve abarcar a fileira dos materiais de construção, deve abarcar a fileira da construção e do imobiliário, devemos nos integrar com a fileira da eficiência energética, já que todo o dinheiro funding que vai haver para a reabilitação urbana na Europa é para eficiência energética, temos que estar aí, e com isso vamos poder construir cidades mais sustentáveis e também mais inteligentes. Em nona razão, incentivar a reabilitação urbana vai permitir construir as cidades mais requalificadas, que é tudo aquilo que nós queremos. E com isso, criação de novas estratégias de aproveitamento do potencial turístico. Cada vez mais a cidade do Porto, a cidade de Lisboa, recebe mais turistas todas as semanas, todos os meses. Em várias entrevistas nas televisões, aquilo que eles se queixam é as cidades são muito bonitas, mas os edifícios estão a cair aos bocados. Quer dizer, isto para nós é uma oportunidade. Ainda temos isto. Os nossos colegas espanhóis, por exemplo, já reabilitaram a maioria dos seus centros históricos, já não têm isso para fazer. Décima e última razão é de que a reabilitação urbana vai criar novos modelos territoriais também, que vão ou que devem impedir a desertificação crescente do interior, a continuada destruição do litoral e a degradação acentuada da qualidade de vida das nossas principais cidades. Nestes novos modelos territoriais têm lugar os novos modelos de negócio da nossa fileira, das nossas empresas. Para concluir, a fileira dos materiais de construção tem um peso considerável na atividade económica, no emprego e no investimento em Portugal. A aposta na reabilitação urbana é indispensável para o crescimento da economia portuguesa e representa um enorme desafio e oportunidade para a fileira dos materiais de construção. A reabilitação urbana deve, assim, constituir-se como um desígnio nacional que vai permitir abrir novas perspectivas para alterar a estrutura produtiva da fileira dos materiais de construção, a melhoria das condições de competitividade das nossas empresas e de inovação das nossas empresas, quer para o mercado nacional, quer para o mercado de exportação, e, em terceiro lugar, o fortalecimento das empresas portuguesas. Já passámos pelo pior, agora começamos a ver a luz ao fundo do túnel, temos de nos preparar, os desafios são enormes, mas as oportunidades ainda são maiores. Temos que saber, todos em conjunto, agarrá-las. E muito obrigado. Muito obrigado pela intervenção, que nos levanta aqui diversas questões e que certamente serão refletidas também nos painéis seguintes. Infelizmente a ditadura do tempo não nos deixa explorar convenientemente um debate que certamente se imporia, mas certamente durante o coffee break terão a oportunidade para conversar com os nossos oradores.